Carta aos Hebreus, capítulo 9, vamos ler do verso 1 até o verso 14. Carta aos Hebreus, capítulo 9, até o versículo 14. A palavra de Deus diz assim: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado, e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, por tudo que o Senhor deixou escrito para nós. Tudo isto é importante, é útil para o nosso ensino, para o nosso aperfeiçoamento. E agora queremos, Senhor, ouvir a tua voz nesse lugar, falando conosco pelo poder do Espírito Santo, para que a nossa vida seja impactada, mudada, transformada pela tua palavra que queremos ouvir e praticar. Fala conosco, Senhor, porque não estamos interessados em doutrinas humanas, em histórias. O que queremos é a tua palavra, a que sai da tua boca, aquela que nos alimenta. E como ovelhas conhecemos a voz do bom pastor. Fala conosco essa manhã, Senhor. É o que eu te peço, junto com os meus irmãos, entregando a minha vida em tuas mãos, pedindo, clamando pela unção do Espírito Santo, sem a qual eu não tenho nada a dizer aos meus irmãos. Fala através de mim, usa a minha vida como um instrumento e para isso dá-me a tua unção, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto é um texto, vamos dizer assim, teológico. E o autor de Hebreus, nós falamos o autor de Hebreus porque não há um consenso
em relação a quem escreveu esta carta destinada ao povo judeu. Alguns afirmam ter sido o apóstolo Paulo, outros divergem dessa opinião. Pode ser que tenha sido Paulo, mas não importa quem foi o instrumento, mas o que importa é que o autor é Deus, como tudo que está escrito na palavra de Deus. Ele é o autor, ele é o inspirador, e através do Espírito Santo usou homens para transmitirem a sua mensagem. E nesse texto, o homem usado por Deus para transmitir a palavra, através de uma comparação entre a primeira aliança e a aliança definitiva, que foi a aliança que fizemos com Jesus, ele vai nos mostrar algumas verdades bíblicas, não é? E ele vai especialmente falar da superioridade desta segunda aliança que foi a feita através de Jesus Cristo. Mas para isso, ele nos dá uma lição a respeito da primeira aliança, da aliança que Deus fez com o povo judeu, que começou com Abraão e depois foi trazida por Moisés àquele povo, onde Deus prescreveu alguns princípios desta aliança, que tinha como objetivo promover um relacionamento entre o povo e Deus. E a primeira aliança feita com os judeus tem alguns elementos que são aqui enumerados e ensinados. Mas é interessante que a carta é destinada aos hebreus, que supostamente conheciam muito bem todos esses princípios, porque eram princípios praticados por eles. Mas, como diz a Bíblia, tudo que foi escrito para nós, para o nosso ensino. Então, hoje isso serve para também nos dar conhecimento a respeito dessa nova aliança que trazia princípios de Deus para a humanidade. Veja, não há nada na Bíblia que você possa dizer que não tem mais importância. Não há nada na palavra de Deus que você possa dizer que não serve mais para hoje. Porque na palavra de Deus nós encontramos os princípios de Deus. E todos os princípios são eternos. O que Deus estabeleceu com a primeira aliança não se aplica mais a nós. Mas os princípios, eles continuam válidos. Então vamos entender o que Deus está nos ensinando. Então, o autor de Hebreus começa no capítulo 9 a nos falar sobre a primeira aliança, que foi aquela que Deus fez com o povo de Israel. Diz assim o versículo 1: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Veja, a primeira aliança, ele diz, tinha preceitos e tinha também um santuário terrestre, o tabernáculo, ao qual ele está se referindo. E ele continua dizendo no versículo 2: Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Ele está então descrevendo o que havia no interior do tabernáculo, dizendo que a sua parte anterior era o lugar chamado santo lugar. E ali ele descreve o que estava dentro deste lugar. No verso 3 ele continua dizendo: Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Continua ele na sua descrição, dizendo que na primeira aliança, dentro do tabernáculo, havia um lugar chamado Santo dos Santos, e havia um lugar mais para o interior, que era chamado de Santo dos Santos. É o que ele está ensinando. E ele começa a descrever como se dava esta aliança. No versículo 4, ele diz assim: Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o quê? O maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Diz ele então que no Santo dos Santos, ali dentro, no interior daquele lugar, havia uma arca de ouro, que era a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. E dentro dela, 3 coisas estavam ali dentro, ele narra aqui. Mas o símbolo daquela arca, dentro do Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo, ela simbolizava a presença de Deus.
a pureza de Deus, toda ela feita de ouro, ouro puro, e ali dentro alguns elementos que são descritos aqui pelo autor de Hebreus no versículo 4. A primeira coisa que estava dentro da arca, o maná. O maná lembrava ao povo a respeito de quê, irmãos? Da provisão de Deus. O maná, aquele pão que desceu do céu, aquele alimento que sustentou o povo no deserto, num lugar de falta, de escassez, mas que veio de Deus para matar a fome daquele povo, para que eles não morressem no deserto. Um pouco daquele maná foi preservado e estava dentro da arca da aliança. Para quê? Para que o povo lembrasse que seu Deus é um Deus de provisão, é um Deus que supre aquilo que falta, mesmo nos momentos de extrema necessidade. Estava ali o maná. Diz também que estava ali a vara de Arão que floresceu, um milagre feito por Deus, uma manifestação do seu poder, para que o povo pudesse lembrar também que Deus, o Deus a quem eles serviam, era um Deus de poder, era um Deus poderoso, que faz milagres, e ali estava a evidência de um milagre, guardada dentro daquela arca. Mas diz também que estavam ali as tábuas da lei, aquelas que Moisés recebeu, estavam ali dentro também acondicionadas. Na lei, o povo encontrava o padrão de Deus de santidade, o padrão moral de Deus. Então, coisas importantes relativas a Deus estavam dentro daquela arca, dentro daquele lugar chamado Santo dos Santos, simbolizando a presença de Deus e com um conteúdo para o povo lembrar de quem, na verdade, era Deus. Versículo 5, continua o texto dizendo: e acima desta arca, ou seja, sobre ela, os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório, que é a parte superior da arca. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente, é o que está dizendo aqui o autor de Hebreus. Mas, sobre a arca, um lugar chamado propiciatório, uma placa de ouro que cobria a tampa daquela arca. Sobre ela, 2 querubins, ali fazendo sombra sobre aquele lugar. Assim está, então, o autor de Hebreus descrevendo aquela arca e aquele significado. E o propiciatório, o que ele tem a nos ensinar? Veja, segundo os preceitos da aliança ordenados por Deus, o propiciatório era o lugar onde o sumo sacerdote aspergia o sangue do animal sacrificado. Sobre aquela arca, em cima daquela tampa, ele aspergia aquele sangue. E pelo sangue, o sacerdote, então, podia se aproximar daquela arca. Pelo sangue aspergido ali, ele podia entrar naquele lugar chamado Santo dos Santos, não é? Então, isso tudo, na primeira aliança, apontava simbolicamente para aquilo que Deus faria na segunda aliança. Porque o propiciatório vai se tornar o lugar onde o sacerdote fará a propiciação pelos seus pecados e também pelos pecados do povo. E a gente vai encontrar em Jesus o cumprimento de tudo isso que a primeira aliança apontava. Hoje nós sabemos que pelo sangue de Jesus temos acesso ao Santo dos Santos. Porque diz a Bíblia, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Daí vem esses termos, daí vem o significado da primeira aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. E veja o que diz o versículo 6. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes. Para fazer o quê? Para realizar o serviço sagrado. E no versículo 7, mas no segundo, ou seja, no segundo compartimento, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. Assim acontecia os rituais na primeira aliança. Os sacerdotes entravam no santo lugar. Ali eles oficiavam, faziam o serviço sagrado. Mas no Santo dos Santos, aquele compartimento mais interior,
onde está a arca e o propiciatório, só o sumo sacerdote. E com o detalhe, apenas uma vez por ano ele podia entrar naquele lugar. E com um outro detalhe, como diz o texto, mas não sem sangue. Ele não poderia se aproximar sem estar levando o sangue do sacrifício para aspergir sobre o propiciatório, tanto pelos pecados dele, como sumo sacerdote, quanto pelos pecados do povo. Ele não poderia entrar naquele lugar sem esta provisão do sangue do sacrifício, não é, irmãos? É isso que a Bíblia está dizendo sobre esta primeira aliança. Versículo 8 diz assim: querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido, diz aqui a palavra de Deus. O que ele está dizendo com isso? Na primeira aliança, o livre acesso a Deus não estava garantido. Era uma maneira do povo se chegar a Deus, mas com intermediação. Os sacerdotes, os sacerdotes e o sumo sacerdote, esse sim fazia a mediação entre Deus e o seu povo. Então não havia nenhum instrumento nessa primeira aliança que garantisse um acesso direto das pessoas a Deus. É o que está nos ensinando o autor de Hebreus. E ele continua dizendo no versículo 9 e versículo 10. É isto uma parábola para a época presente. Veja o que ele está dizendo. No verso 8 ele fala, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo já estava com a primeira aliança, revelando o que aconteceria. Os princípios estavam sendo estabelecidos para que nós entendêssemos os princípios que Deus queria nos mostrar no futuro. E no versículo 9 ele fala, isto é uma parábola para a época presente. Tudo aquilo da primeira aliança se tornou como uma parábola para o momento presente, para que a gente veja e a gente entenda. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reforma. Veja o que ele diz, tudo isso foi válido para aquele momento, trazendo a parábola, trazendo o princípio de Deus para o nosso entendimento, do que tudo aquilo simbolizava para os dias de hoje. O símbolo, ele se realiza hoje. A parábola se cumpre hoje. Os princípios estão norteando a nossa vida hoje. É disso que o autor de Hebreus está falando, mas ele lembra que aqueles sacrifícios lá atrás, aqueles rituais, na verdade, segundo os princípios estabelecidos, ele vai dizer aqui que não passavam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Então houve uma reforma feita por Deus no tempo oportuno, o tempo em que apareceu Jesus, e nesse tempo tudo isso foi reformado para uma segunda aliança de Deus conosco. Esse é o tema do que aqui foi explicado. E por que é importante a gente entender essas coisas que parecem tão, às vezes, complicadas? Na verdade, não há nada complicado. São princípios que Deus estabeleceu. Já expliquei muitas vezes para a igreja, quando Deus instituiu o sacrifício de animais, o que Deus queria com isso? Ver o sangue de animais jorrando? Satisfaz-se Deus com sangue jorrando? Várias passagens no Antigo Testamento dizem o contrário. Dizem que até que Deus estava cansado daquele sacrifício. Porque, na verdade, o povo não entendeu o princípio. Como não entendeu o princípio, eles se tornaram, como o autor de Hebreus diz aqui, meras coisas da carne, meros atos, ordenanças baseadas somente em comidas e bebidas que nada podiam fazer pelo homem.
porque o homem não entendeu o princípio. Qual o princípio Deus queria estabelecer? O princípio de que o seu pecado tem consequência, de que pecado é uma coisa séria, de que não brincamos com pecado, porque pecado gera morte. Há sempre morte envolvida em pecado. Deus queria estabelecer o princípio de que você, por seu pecado, merece morrer. Mas, por misericórdia, um animal poderia morrer no seu lugar, limpo, puro, sem defeito. Assim era estabelecida a ordem de Deus. Então você veria o sofrimento de alguém no seu lugar. E o animal deveria ser seu, de sua propriedade. Não poderia ser um animal adquirido no mercado. Teria que ser um animal que você mesmo criou, que você mesmo alimentou, que pertencia a você. E você deveria levar esse animal diante do sacerdote para que ele fosse sacrificado. E ao perceber o que iria acontecer com o animal, você deveria se identificar com ele, porque era requerido que aquele que viesse ofertar colocasse a mão sobre a cabeça do animal enquanto ele era sacrificado, mostrando que você está totalmente identificado com ele. E você o veria morrer, e você saberia que ele está morrendo por sua causa, porque se você não tivesse pecado, ele não precisaria morrer. Então esse era o princípio que Deus queria ensinar, que se cumpriu completamente em Jesus. Tudo que foi escrito, foi promulgado por Deus para que as pessoas entendessem o princípio de que pecado gera morte. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, como foi revelado no Novo Testamento. E essa primeira aliança, segundo mesmo disse aqui o autor de Hebreus, ela não foi eficaz porque o povo não entendeu o princípio. E as pessoas então passaram a fazer disto apenas um ritual, sem mais identificação. A coisa estava tão complicada que na época de Jesus, as pessoas compravam um animal no templo para sacrificá-lo ali mesmo. Era mais conveniente. Alguns vinham de longe. Então, ao invés de você vir de longe carregando o seu animal, você poderia adquiri-lo no templo. Com isso, o templo também ganhava um pouquinho. Os sacerdotes embolsavam outro tanto, concorda? Porque só valiam animais com o selo do sacerdote. Já inventaram ali o CIF, né? O selo de inspeção federal. Está ali. O sacerdote selou aquele animal, que ele pode comprar. Então ele ganhava, o vendedor ganhava, tudo isso acontecia até que Jesus um dia entrou no templo com as orragas de cordas, batendo em todo mundo, expulsando tudo aquilo dali, né, irmãos? Até que isso aconteceu. Mas é nesse contexto que aconteceu. Por quê? Por que eu faço isso? Não sei. Tem que fazer, é a minha religião. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que vir, comprar esse animal, tenho que entregar lá. Esse é o sentimento religioso. Na verdade, isso se tornou uma superstição. Coisas que eu faço porque eu quero sorte. Coisas que eu faço porque eu quero me dar bem. Se eu não fizer, tenho medo de que algo ruim me aconteça. Então, ano a ano, os judeus faziam esse ritual, não pelo princípio dele, mas pelo medo de que algo pior aconteça. Então, vale qualquer coisa, vale um animal comprado, vale o selo do sacerdote, vale todo mundo ganhar dinheiro, a religião funciona, fica todo mundo feliz, todo mundo vai para casa com a consciência aliviada. Cumpri o meu dever. O princípio era muito superior a esse. Mas as pessoas não entenderam nada a respeito do princípio. Por isso, o autor de Hebreus diz aqui que isso não funcionou. Não por causa de Deus, mas por causa das pessoas. Isso não produziu o que Deus queria, porque as pessoas não entenderam e fizeram diferente. Então, certamente, esses sacrifícios, como ele diz aqui no versículo 9, não são eficientes. Tanto dons como sacrifícios, embora estes no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, porque a consciência não estava mais envolvida naquilo. Ninguém vinha trazer o seu sacrifício com consciência. As pessoas faziam aquilo no automático. Por que isso se torna importante para nós? Porque a gente pode correr o risco de repetir os mesmos erros e fazer com que a nossa vida na igreja
seja uma coisa assim também automática. E se tudo que a gente faz aqui é automático, não há mais mexida na consciência. E se não há mais mexida na consciência, não adianta nada o que a gente faz. A gente sai daqui feliz da vida, cumpri minha missão, fui ao domingo, até almocei na cantina, participei, cumprimentei os irmãos, disse a paz do Senhor, mas a consciência não foi mais transformada. Então eu transformei a minha vida cristã apenas em religião. E a grande mensagem desse texto, irmãos, é dizer o seguinte: religião não resolve o problema do homem, que é o pecado. O grande problema do homem se chama pecado. Foi a mensagem que nós ouvimos aqui na noite de Ano Novo. O problema do homem se chama pecado. Os nossos planos e projetos deveriam passar por diminuir os pecados, para que a nossa consciência fosse tocada. Porque enquanto a consciência não for tocada, você continua pecando como se nada tivesse acontecendo. E aí, você continua religioso. Você continua cumprindo preceitos de uma religião, cumprindo ordenanças, mas a consciência não é tocada. E aí nada disso funciona. Essa era a primeira aliança. E tudo isso está exemplificado e mostrado na palavra de Deus para que a gente entenda. Mas aí, a partir do versículo 11, ele começa a falar da segunda aliança, a que foi reformada por Deus e trazida na pessoa de Jesus Cristo. Ele diz no verso 11: quando, porém, veio Cristo, como é que ele veio? Sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Na segunda aliança, ele já diz o seguinte: agora o sumo sacerdote é Cristo. Não é mais um homem com limitações, que apenas uma vez por ano poderia entrar no Santo dos Santos, com sangue, para o perdão dos seus próprios pecados e também do povo. Não, agora o sumo sacerdote é Jesus, que em tudo foi tentado, mas não pecou. Não tem pecado. Ele agora é o sumo sacerdote. Nesta nova aliança, as coisas se dão de forma diferente. Jesus é o sumo sacerdote. E veja o verso 12. Não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Porque ele diz então, Jesus é diferente. Ele não é como o sumo sacerdote da primeira aliança, que precisava levar um sangue de bodes ou de touros para ser aceito e poder participar uma vez por ano daquele ritual. Não, ele entra no Santo dos Santos com o seu próprio sangue. É o que está escrito no versículo 12 que nós lemos aqui. Não é por meio de sangue de bode, de bezerro, mas pelo seu próprio sangue. Ele entra no Santo dos Santos e não mais uma vez por ano, mas de uma vez para sempre. Não mais num ritual que se repete ciclicamente, mas de uma vez por todas. E ele obtém uma redenção eterna. Veja a diferença. O sumo sacerdote do passado entrava uma vez por ano e ele fazia expiação no propiciatório pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Mas no ano que vem, ele tinha que voltar lá de novo. E tinha que mais uma vez repetir o mesmo ritual pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Mas agora com Jesus as coisas são diferentes. Ele entra uma vez apenas e é definitivo. E a redenção que ele obtém é eterna. Eu não preciso ser de novo perdoado, de novo salvo. A redenção é eterna. Ou seja, a salvação que ele veio trazer é única. Você não é salvo várias vezes. Você é salvo uma vez e por todas. Entende isso? Porque o que ele fez é um sacrifício definitivo que proporcionou eterna redenção. Você foi redimido para sempre. Porque o sangue dele é mais poderoso do que o de bodes e de que qualquer outro bicho. É definitivo o que ele fez. Essa é uma grande diferença, uma substancial diferença. E veja mais o que diz o verso 13.
Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, veja o que ele diz: mesmo com todas as limitações da primeira aliança, o sangue que ali era aspergido, naquela antiga aliança, por aqueles sacerdotes, por aqueles animais que eram sacrificados, eles podiam, naquele momento, promover uma purificação da carne transitória, porque no outro ano tudo isso tinha que ser repetido. Diz aqui o autor de Hebreus que eles eram eficazes para essa purificação da carne de maneira transitória. Ou seja, ali o sangue aspergido purificava o exterior das pessoas. É como se você tomasse um banho. Quando você toma um banho, se é um banho bem tomado, você sai limpo. Concorda comigo? Se você passou o sabão direitinho, você sai limpo. Não é verdade? Mas, quanto tempo dura isso? No nosso verão aqui, às vezes tem que tomar uns 3 por dia. É ou não é? Dura pouco o efeito daquilo. Essa lavagem é transitória. Você limpa o exterior e logo depois você tem que se limpar novamente. Logo depois você tem que fazer todo esse processo de novo, porque isso resolveu apenas o problema exterior. E é interessante, porque Jesus falou várias vezes sobre coisas assim, e Jesus nunca esteve preocupado com o exterior das pessoas, mas sim com o seu interior. Concorda comigo? Jesus não estava preocupado com a aparência das pessoas, com o que elas vestiam, com as suas posses, com se eram bonitas, se eram feias, mas sim com o seu interior. E aqueles sacrifícios não chegavam ao interior da pessoa. É como hoje, irmãos. Nós vemos por aí religiões inclusive evangélicas, ditas evangélicas, não é? Que ainda promovem lavagens, abluções, banhos. Na macumba era o banho de abô. Nas igrejas, entre aspas, por aí, tem os banhos de descarrego, tem os banhos que você quiser chamar, qualquer coisa, o tanque de Siloé, qualquer palhaçada que alguém invente. Eu boto uma piscina Tony aqui na frente e mando você entrar nela. E digo para você, você vai sair daqui limpo, desde que deixe, claro, um envelope bem gordo aqui na igreja, né? Aí você passa aí. Opa, tomei um banho hoje lá na igreja. Senti que deixei tudo lá. Saí levinho. Né? Nada disso faz sentido. Porque nada disso resolve o grande problema, que não é o nosso exterior, mas sim o nosso interior. Como foi dito ainda há pouco, a consciência está aqui dentro, irmão. Você já viu a consciência de alguém? Já dá para ver? Se eu só olhar para a pessoa do seu lado, dá para ver a consciência dela? Dá uma olhadinha aí para ela. Dá para ver como é que está a consciência dela hoje? Não dá para ver, né? A gente olha e não vê nada. A consciência está lá dentro. E contra a consciência, isso tudo era absolutamente ineficaz. Não mudava, não transformava, não lavava, não limpava, ficava tudo do mesmo jeito, da mesma forma. Mas o autor de Hebreus termina no verso 14 e diz assim, olha, se os sangues, no versículo 13, de bodes podiam limpar esse exterior, podiam fazer esse primeiro trabalho de uma limpeza da carne, aí ele diz, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa o quê? Consciência de obras mortas. Para quê? Para servirmos ao Deus vivo. O que Jesus fez, irmãos, é muito superior a qualquer ritual de qualquer religião. É muito superior a qualquer simbolismo, a qualquer coisa que a gente queira inventar. O que fez Jesus ao Ele mesmo se oferecer sem mácula, sem pecado, o seu próprio sangue para Deus, o que Ele fez
e é o único que pode fazer isso, foi purificar a nossa consciência de obras mortas. Com um intuito. Qual o intuito? Servirmos o Deus vivo. Jesus foi a oferta perfeita. Não há nada que eu possa oferecer a Deus que purifique a minha consciência. Irmãos, quando nós estamos com a consciência pesada, a gente tenta fazer alguma coisa para aliviar ela, não tenta? Você maltratou uma pessoa, você tenta dar um presente para ela, né? Você dá dinheiro para ela, você, sei lá, você faz alguma coisa, compra um carro, dá para ela, né? Você tenta de alguma forma aliviar, comprar carro é bom, né? A sua consciência. Depende, quanto mais pesada, mais você tenta fazer alguma coisa, não é verdade? Mais você investe para tentar de alguma forma aliviar a sua consciência. Mas não adianta, irmãos. Essa consciência, ela continua pesada, porque não há nada que possa purificá-la de obras mortas. Por maiores que sejam os nossos esforços e sacrifícios, a gente não consegue purificar a consciência. A consciência está sempre lá. Aquela vozinha interior lá dentro de nós, que sabe tudo o que somos e sabe tudo o que fazemos e que de vez em quando conversa com a gente. De vez em quando ela conversa contigo? De vez em quando a consciência te dá um toque? Dá? Mas é só, você não devia fazer isso. Não faça isso. Ela não fala. Mas nada consegue purificá-la. Nenhum ritual religioso, nenhum ritual inventado por ninguém consegue purificar essa consciência que acompanha cada um de nós. Então, amados, Jesus, ele foi a oferta perfeita. Ele ofereceu o que eu jamais poderia oferecer. Ele deu o que eu jamais poderia dar. E o fez por mim. Baseado naquele mesmo princípio que eu falei para você do animal. Alguém morreu inocentemente por minha causa. E isto satisfez a justiça de Deus. E aí só Jesus, sem pecado, sem defeito, poderia fazer isso uma vez por todas. Porque não é como os bodes e carneiros que têm que ser mortos, mortos e mortos. Jesus morreu uma única vez, diz a Bíblia. E isso foi suficiente para purificar para sempre a minha consciência de obras mortas, para que eu possa agora, desimpedido, servir ao Deus vivo. Veja, ninguém pode servir a Deus com consciência pesada. Você só pode servir a Deus com consciência limpa. Mas veja como nós hoje nos contaminamos. Às vezes, até o nosso serviço a Deus é por causa de uma consciência pesada. Voltamos à primeira aliança. Eu vou servir a Deus, senão a coisa vai ficar preta para mim. Eu vou ver se eu faço alguma coisa na igreja que eu quero que a minha vida dê certo. Eu quero ter sorte. Eu quero ganhar dinheiro, paz, prosperidade. Então eu vou me envolver com alguma coisa de Deus. Não, é o contrário. Primeiro Deus tem que limpar você para que depois você possa se envolver com a coisa de Deus. Primeiro você tem que ser purificado. Para depois, não é por consciência pesada, eu pequei tanto que agora eu quero servir a Deus. Não, não é isso, irmão. Veja, semana passada eu preguei uma mensagem verdadeira em que Deus realmente falava. Quem pecou mais, ama mais. Você lembra da mensagem? Quem é mais? Quem ama mais? Aquele que foi mais perdoado. Então ele faz porque ele ama mais, e não por peso na consciência. Mas a nossa fé, muitas vezes a nossa religiosidade está contaminada. Contaminada com esse sentimento. Troca superstição com outros nomes, com outras aparências, mas não deixam de ser superstição. Igualzinho aquele cara que põe uma camisa determinada para que o seu time jogue. É a mesma superstição. Não muda. O que eu quero é sorte. O que eu quero é benefício. É a mesma coisa. Mas Jesus, como oferta perfeita, com um sangue que purifica a consciência, fez isto uma única vez, para que eu e você tenhamos a consciência purificada. Para quê? Para servirmos ao Deus vivo. Tudo que foi feito por nós, se Jesus não nos levou para o céu ainda, estamos aqui para servir ao Deus vivo. A sua vida não tem outro sentido a não ser servir ao Deus vivo. Foi para isso que Ele te purificou. Senão, Ele já teria te levado.
Quando Jesus leva um crente, é porque aquele ali já cumpriu o seu papel. Então, pode levá-lo. Acabou, está lá com o Senhor, desfrutando da glória. Mas você ficou para servir ao Deus vivo. E agora você tem todas as condições de fazê-lo. Por quê? Sua consciência foi completamente renovada, limpa, purificada. Você tem todas as condições. É só o sangue de Jesus que faz isso. Reconcilia o homem com Deus. Estávamos brigados em oposição a Deus, mas agora Ele nos reconciliou. É só o sangue de Jesus que tem o poder de limpar aquele que se arrepende e crê. Crê nele, apenas nele. Não crê em si próprio, não crê na sua própria capacidade de se autolimpar, mas crê naquilo que ele fez. E crê que ele fez isto porque não haveria outro modo de eu ser aceito por Deus, senão pelo sangue do inocente derramado, como princípio de Deus para cumprir a justiça de Deus que diz que o salário do pecado é a morte. Pecado sempre produz morte. E religião não resolve o problema do pecado, irmãos. Religião não resolve o grande problema do homem, mas sim o sangue de Jesus, que justifica, que purifica, que reconcilia, que santifica e que abre, como diz a Bíblia, o caminho para que eu chegue diretamente a Deus. Jesus, o sumo sacerdote, único, por uma única vez, se ofereceu. E diz a Bíblia, depois o próprio autor de Hebreus vai falar, ele abriu um novo e vivo caminho. O autor de Hebreus disse no início que havia um véu que separava o Santo dos Santos do Santo Lugar. E você lembra na narrativa da história bíblica, quando Jesus morre na cruz, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. O lugar que era separado agora está aberto. Por quê? Porque Jesus abriu para você um novo e um vivo caminho, pelo qual você pode ir diretamente a Deus. Você não precisa de sacerdote, porque você se tornou um sacerdote. Você não precisa de rituais religiosos, porque você já tem a presença de Deus. Você não precisa de um pastor que te leve à presença de Deus. O pastor agora está só te ensinando, te mostrando coisas, mas quem vai é você. Você não precisa de intermediários, porque Jesus fez isso para você. Abriu um lugar que antes era secreto, oculto, restrito a uma única pessoa uma vez por ano. Agora você pode ir à presença de Deus todo dia. O que precisa para isso? Você precisa de estar num lugar especial? Você precisa de comprar uma coisa especial? Você precisa pagar algum ingresso? Não, aonde você estiver, você pode entrar na presença de Deus. No momento de agonia da sua vida, você pode se ajoelhar e entrar na presença de Deus. Ah, é só de joelho? Não, você pode deitar e entrar na presença de Deus. Pode ficar de bruços na presença de Deus, do jeito que você quiser, de cabeça para baixo na presença de Deus. Foi aberto o caminho, porque a tua consciência foi purificada pelo sangue de Jesus. Agora é viver na presença de Deus. Tudo isso para que a gente possa servi-lo. Se você está vivo ainda, é para servir a Deus. O sangue purificou a nossa consciência para servirmos a um Deus. Como é que é esse Deus? Vivo. Não está morto, não? Está vivo, irmãos. E Ele quer a gente viva servindo Ele. Amém? A gente viva firme no Senhor. Sirva ao Senhor em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. A esse Deus vivo que você tem que servir. Porque Ele purificou você para isso. Exatamente para isso. Foi o trabalho dele. Louvado seja o Senhor. Você pode orar junto comigo agora? Pai, nós ouvimos a Tua palavra. Aprendemos um pouquinho contigo, Senhor, essa manhã.
nos ensinando princípios tão fundamentais para a nossa fé, para que a nossa fé não seja contaminada, Senhor, com tantas coisas humanas, com tantas ordenanças humanas, Pai, com tantas coisas que não têm efeito algum com relação à nossa consciência, tantas coisas que podem purificar uma parte apenas, mas não o todo. Deus, livra-nos de tudo isso, Pai. Livra-nos desses enganos, Pai, de seguirmos homens com doutrinas, com filosofias de vida, Senhor. Livra-nos desse mal, meu Pai, porque o Senhor já fez o que tinha que fazer por nós. Já entrou uma única vez no Santo dos Santos, com o seu próprio sangue, purificando a nossa consciência. Nós, os que nos arrependemos e cremos, fomos por Ti purificados, Senhor. E agora podemos, com a consciência limpa, não por interesse, não por troca, servirmos ao Deus vivo, Pai. Ajuda cada um de nós aqui a entender dessa forma, Pai. Muda o nosso entendimento, tira essa contaminação supersticiosa da nossa mente, Senhor, para que a gente possa Te servir por amor, reconhecendo o quanto fomos perdoados, o quanto a nossa consciência foi limpa, para que Te possamos amar mais e mais e servirmos ao Deus vivo de todo o nosso coração. Abençoa os meus irmãos aqui, Pai. Abençoa cada crente nesse lugar. Transforma as nossas vidas dia a dia numa experiência contínua contigo, Senhor, para que possamos sempre estar na Tua presença que nos foi aberta pelo sangue de Jesus. Oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém.